Hoje com o pastor Joseph Prince. À minha retaguarda existe uma torre dos tempos bíblicos. É assim que eram. Cantares de Salomão fala a respeito de uma mulher ali, procurando o seu amado. Mas eu quero ler algo que talvez muitos crentes não entendem. Todos sabemos que a frase "o justo viverá da fé" está em Romanos. O justo viverá da fé aparece em Gálatas. Mas esta frase é uma citação de Abacuque no Antigo Testamento. Mas antes do versículo "o justo viverá da fé", vamos ver o que diz Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2. Verso 4 do capítulo 2 diz: "Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá." Esse versículo caracteriza o novo concerto. E foi repetido por Paulo aos Romanos e também em Gálatas. Vamos ver o contexto. É muito interessante o contexto. Foi interessante ver, quando estudava isso, qual o contexto do versículo "justo viverá pela fé." No versículo 1 do capítulo 2, antes de chegarmos ao versículo 4, verso 1 diz: "Sobre a minha guarda estarei." Sobre a minha guarda estarei, diz Abacuque. Nós também temos que vigiar. Por quê? "E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará de mim." É uma frase interessante, vigiar para ver, porque muitas vezes a palavra de Deus vem em forma de visão. Vigiarei para ver o que ele falará de mim. Às vezes, Deus fala pela visão interior. A primeira forma como Deus fala é através da palavra, mas às vezes temos uma visão interior. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, se esperar no Senhor, esperar na sua palavra, vai ter resposta para as perguntas que lhe fizerem. Verso 2, "E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo." Aqui tem uma linda lição para aqueles que estão no ministério. Qualquer revelação que recebemos, temos que escrever. Hoje temos tecnologias, temos o vídeo, temos a televisão, temos as mídias, a mídia social. O que Deus estava dizendo naquela época era: escreve a visão para que não seja esquecida. Escreva a visão, torne-a legível. Não esqueça. Você que está pregando a palavra, pregue de forma simples, de forma clara. Quando pregar, faça como os anúncios de publicidade. Faça simples, bem claro, sem complicação. Deus age de forma simples, mas de forma poderosa. Simples não significa fraco. Muitas vezes as coisas complicadas são fracas. O simples com Deus é poderoso. Faça simples. Torna bem legível sobre as tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Então somente caminhe, corra. Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, andai em espírito, mas o que ele disse antes para os Gálatas? Vocês corriam bem. Corriam bem. Quem impediu vocês? Quem trouxe o legalismo? Quem trouxe a lei? Ele disse, a seguir ordenou que andassem em espírito. Mas o ideal é correr. Amém. Correr quer dizer cumprir a sua missão. Quando alguém lê a visão de Deus, deve correr. Versículo 3, "Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, se demorar, espera-o, porque certamente virá e não tardará." Quando Deus lhe dá uma palavra, você escuta o sermão, lê a palavra de Deus, e parece que Deus deu uma promessa, e parece que não vai acontecer. Passa uma semana, passa um mês, mas a promessa de Deus, mesmo se tardar, se demorar, espera, porque ela se cumprirá e não tardará. O versículo seguinte diz, "Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá." Assim, esperar pela manifestação é fé, porque o contexto aqui está muito claro. Fala de esperar e de confiar que a palavra de Deus, que prometeu, se cumprirá. Amém? Somente uma palavra antes de concluir.
No versículo 4, antes de dizer que o justo viverá pela fé, a primeira parte diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. Você vê o contraste? Uma pessoa orgulhosa comparado com uma pessoa que vive pela fé. Se você é orgulhoso, não pode viver pela fé. Você lembra que Jesus disse para o centurião que ele tinha tamanha fé que não tinha sido vista em Israel. O que disse o centurião? Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Fala uma palavra. Ele tinha uma combinação de humildade e fé. Quanto mais você é humilde, mais a fé vai operar. Quando você é orgulhoso, a fé não opera porque você confia em você mesmo. Confia na sua performance, na sua própria força. Para que fé? Eu vejo, por exemplo, a mulher cananeia. Quando o Senhor não a respondeu, ela queria a libertação da sua filha de um demônio. Ela era humilde. Quando o Senhor disse: eu fui enviado para a casa de Israel, ela estava fingindo ser israelita. Ela disse: Jesus, filho de Davi. Essa expressão só era usada pelos judeus. Ela fingia ser judia. E o Senhor não a respondeu. Mas ela persistiu. E Jesus disse: mas não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa é a palavra no grego, cachorrinhos. Aí ela assumiu o seu lugar humilde. Ela disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o que Jesus disse? Ó mulher, grande é a tua fé. Ela foi humilde. Assume seu lugar. Se Deus falou algo, assuma o seu lugar. Se Deus corrigiu você, assuma o seu lugar. Por quê? Fé e humildade caminham juntas. O orgulho e a fé não se combinam, assim como o óleo e a água não podem se misturar. Aqui aprendemos uma lição. Aqui onde primeiro foi mencionado, o justo viverá pela fé. Nessa minha viagem a Israel, onde quer que eu passe, parece que Deus está falando comigo sobre os perigos do orgulho e a importância da humildade. Vimos a importância da humildade para liberar a fé. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.